Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês uma planta bem legal. Eu acabei ganhando 3 plantas maravilhosas. Ela é comum com flores semialba, mas tem um detalhe maravilhoso que eu sei que todos vocês vão gostar. A gente tem aqui infinitas Phalaenopsis, algumas outras plantas com florações exuberantes, como essa da Infal, e sempre está aparecendo novidades no mercado em relação a Phalaenopsis. Então, olha essa floraçãozinha que nasceu aqui. Eu já tinha pegado essa Phalaenopsis aqui e achado, já fiz vídeos no canal sobre ela, chamando ela de Phalaenopsis gigante. Eu me baseio isso no tamanho da folhagem, porque todas as minhas Phalaenopsis eu tenho bastante aqui e elas têm folhas exatamente assim, ó, no máximo 10 centímetros de comprimento. E eu estava analisando as folhagens e consegui encontrar essa Phalaenopsis com mais de 25 centímetros de comprimento a folhagem. E isso já me deixou maravilhado. E eu fiz um vídeo no canal falando que era um Phalaenopsis gigante. Quando o tempo passou, eu encontrei essa Phalaenopsis aqui. E eu fiz um novo vídeo falando que eu tinha encontrado a Phalaenopsis gigante. Na verdade, existe uma Phalaenopsis chamada Gigantea, que tem a folha bem grande, com quase 1 metro de comprimento. Mas como é uma planta bem difícil de ser encontrada, é uma planta difícil da gente comprar, então a gente fica imaginando como se fosse nós teríamos. Então eu conheci essa outra planta aqui, com folhas com mais de 30 centímetros de comprimento. E eu fiz um vídeo chamando essa Phalaenopsis de gigante. Aquela folha ali é a folhinha que está passando, mas olha, ela veio com floração já, ela já floresceu. Essa aqui também, ó, é também uma gigante também, e a floração dela é branca. Então todas as plantas que eu encontrei com floração muito grande, muito exagerada, ou é branca ou é semialba. O que quer dizer, são plantas sem muita hibridação. São plantas que deram início às outras colorações. Então, hoje eu vou mostrar para vocês 3 plantas que eu acabei ganhando, chegando aqui na minha casa, com um tamanho ainda maior de folhas. Então, essas Phalaenopsis são Phalaenopsis bem cultivadas, são Phalaenopsis também alba e semialba. No caso, as minhas 3 são só semialba e são plantas maravilhosas. Quando eu vi essas plantas aqui, eu quase não acreditei pelo tamanho da folhagem dessa planta. Então tem que ser um cultivo muito eficaz, um cultivo muito bem feito para que essa folhagem fique desse tamanho. Então eu vou mostrar para vocês novamente fazendo esse vídeo com esse nome de Phalaenopsis gigante. Mas lembrando que existe sim uma Phalaenopsis gigante com mais de 1 metro de comprimento a sua folhagem. Não é o caso dessa, mas para quem não tem ainda a outra, essa aqui já me deixa super feliz.
As três são Phalaenopsis semialba, que vem com essa floração rosa, com o labelo também um tinte mais forte. Tem vários botões ainda para abrirem, olha, são três plantas que eu acabei recebendo aí, são muito bonitas. Foi de uma inscrita do canal que trouxe para mim, então eu fiquei muito feliz quando ela viu essa maravilha aqui e lembrou que eu fazia vídeos e trouxe para mostrar para vocês. Então são plantas semialba, muito bonitas, ainda são plantas de primeira floração, então quer dizer que elas vão ainda vir com mais flores na próxima florada. E agora eu vou passar aqui para a parte vegetativa. Olha o tamanho da folhagem dessas plantas. Essas plantas têm no mínimo aí, eu medi aqui, 40, algumas folhas têm 40 centímetros, outras têm 45 centímetros de comprimento. Olha aqui. Super hidratada, eu já vi que ela é super cuidada, que elas são super cuidadas com enxofre. Eu já limpei aqui a folha, estava muito marcada mesmo de enxofre. Então, todos os dias eu me convenço que o enxofre é o adubo mais usado aqui. Olha o tamanho da folha. Essa aqui é a folhinha nova do centro. Essa planta aqui, as folhas dela tem 45 centímetros de comprimento, quase meio metro. Já essa aqui, ó, tem um pouquinho mais que 45. É assim uma coisa exuberante. Eu acredito que para cuidar de uma folhagem dessa, dê ainda muito mais trabalho, porque tem várias questões aqui quanto à folhagem. Nós, como orquidófilos, a gente tem que pensar sempre no vegetal. Então, pensando no vegetal, eu vejo muitos cuidados que a gente tem que ter com essas plantas. Olha aqui embaixo o acúmulo de enxofre, isso aqui é enxofre. Então, olha, os cuidados que a gente tem que ter com uma planta dessa. Eu estou fazendo vários estudos aí na questão do replante. Quando a gente compra uma planta que a gente gosta muito, a questão do replante. Se a gente planta imediatamente, se a gente planta assim que chega na casa da gente, o que a gente tem que fazer para que o nosso replante não venha causar danos nenhum com essa planta. E eu estou adquirindo vários conhecimentos aí, que não é bem legal o que a gente tem que fazer, mas eu vou mostrar tudo em vídeo para vocês. Mas é o que garante o sucesso dessas plantas. Eu já até estou fazendo teste com algumas plantas de como proceder na hora de replantar, quando replantar, como fazer tudo isso. E as mesmas técnicas eu vou utilizar no replante dessas meninas aqui. Então, por enquanto eu não vou replantar, porque eu quero aproveitar bastante essa floração e analisar certinho o que eu tenho que fazer para replantar essas plantas sem que corra risco das raízes murcharem, das raízes apodrecerem, das folhas desidratarem. Então eu não quero que aconteça nada disso com essas plantas. Então eu vou prestar bem atenção e estudar bastante a questão do replante para que eu venha fazer o replante dessas plantas aqui. Outra coisa, essas plantas são um tipo de plantas que não podem ser cultivadas amontoadas. Tipo, uma planta não pode ficar encostando uma folha em outras folhas. Por quê? Porque como são muito grandes, elas criariam rapidamente fungos e que apodreceriam essas folhas. Então, o destaque aqui para essa planta não é somente a floração, é principalmente o vegetal. Então, é o vegetal que eu vou ter que trabalhar para manter. Então, é ver sempre a aplicação de enxofre, a aplicação de óleo de ninho, olhar sempre, deixar ela deitada para que o miolo não venha, apodrecer. Então, o que eu vejo aqui, ó, as plantas já estão tombadas para a parte da frente. Então, é uma planta
que já veio assim. Então ela automaticamente ela vira aqui para frente para que não junte água na roseta foliar dela, porque ela tem muita parte de folha aqui para apodrecer. Então todas elas viraram, ó, viraram sozinhas para frente. Então já é uma característica aí que nos mostra que essa planta, que é realmente essa planta, não, ela se protege virando o miolo para frente para não acontecer nada com as suas rosetas foliares. E olha a floração, a folhagem disso aqui. A floração é maravilhosa, é uma coisa bem simples, de uma cor bem simples, mas o conjunto total da flor, da planta, é uma coisa espetacular. Então, os primeiros cuidados que eu vou ter aqui, antes de fazer o primeiro replante, elas não vierem em substrato bom, elas vierem em chip de coco, mas o que eu estou fazendo para manter elas? Eu estou regando somente quando seca, para não ter trabalho nenhum aí. Estou deixando elas nessa umidade aqui do orquidário, mas eu deixo secar bastante o substrato, para que eu primeiro venha estudar realmente o que eu tenho que fazer na hora de replantar essas plantas aqui, para que eu não venha ter problema com o vegetal delas. Eu sei que as raízes estão bastante detonadas, mas as florações estão perfeitas e a folhagem está perfeita. Então eu estou vendo, analisando como que vai ser o replante delas, e lógico que eu vou mostrar para vocês na íntegra tudo que eu fizer para replantar essas plantas. O tamanho dessas folhas são mesmo impressionantes, né? Então aqui é mais um vídeo que eu vou falando para vocês sobre Phalaenopsis gigante. Eu já tinha 3 tamanhos. A primeira, como eu falei, 30 centímetros de comprimento, a outra com 35 e essa aqui com 45. Tem uma folha que chegou até por mais de 47, quase meio metro. Então são essas 3 plantas que eu acabei ganhando aí. Eu não vou dizer o nome da pessoa, porque a pessoa pediu para não falar. Então, mas eu agradeço muito aí por ter me trago essas plantas e estou super feliz. Vai ser uma planta que vai fazer parte da minha coleção aí com muito carinho. Vou ainda ver onde eu vou replantar ela, como eu vou replantar ela. Provavelmente ela vai ter que ficar pendurada para não encostar a folha em nada. De ponta cabeça, como é que ela está plantada aí. E vou dar para ela o melhor cultivo que eu puder dar. Então era isso, eu queria mostrar para vocês essa novidade aí do orquidário Phalaenopsis mania. Essas Phalaenopsis gigantes. Muito obrigado por ter curtido esse vídeo, por ter estado comigo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, pessoal.